Sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós recebemos representantes de universidades europeias e brasileiras que participaram do Congresso do Instituto de Estudos Brasil-Europa, o IBE. Realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, o Congresso tem como tema Inovação, Cultura e Sustentabilidade, desafios para o Brasil e a Europa. No programa de hoje, nós conversamos sobre tecnologia, saúde e qualidade de vida. Nosso convidado é o professor Eduardo Tavares Costa, da Universidade Estadual de Campinas. Professor Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Obrigado, Maíra. É um prazer também estar aqui, podendo contribuir, eu espero poder contribuir, para o tema que diz respeito à minha área, que é a engenharia biomédica, quer dizer, como que a engenharia pode contribuir e deve contribuir para a promoção da saúde. Professor, aproveitando o seu esclarecimento a respeito da sua área de atuação, a sua área de pesquisa dentro da Universidade Estadual de Campinas, como que a tecnologia ela pode ser uma aliada da saúde? Ok. Hoje, você não consegue fazer o atendimento digno à saúde sem tecnologia. A tecnologia está em tudo, não só aquela tecnologia disponível nos computadores, que todo mundo gosta de ouvir, mas aquela que efetivamente consegue medir parâmetros com o mínimo de desconforto para o paciente, você tem a estimulação do paciente, você tem detecção de sinais, você tem a detecção de imagens, tudo visando auxiliar o profissional da saúde no atendimento ao paciente. Ao fazer isso, esta tecnologia, ela não só participa, mas ela tem que proteger o paciente e proteger o profissional. A atuação da engenharia biomédica é exatamente neste particular. Você tem o profissional da engenharia estudando o sistema biológico, entendendo o sistema biológico e propondo ações, sensores, desenvolvimento de sensores, tudo aquilo que visa, ao conhecer o sistema biológico, obter as melhores informações, processá-las adequadamente e transformá-las em coisas visíveis e inteligíveis para o profissional da saúde, que vai poder, com o seu conhecimento, a anamnese do paciente, ter a melhor abordagem, seja diagnóstica ou terapêutica. Não é? E esse é um dos aspectos, em que nós atuamos. O outro aspecto é, uma vez desenvolvida, a tecnologia está disponível. Como que nós vamos fazer para que aquela tecnologia esteja disponível o maior tempo possível para o paciente? Ou seja, menor número de falhas, menor número de paradas. Parando, ter alguém que conheça aquela tecnologia, conheça o equipamento, conserte e deixe ele disponível novamente. Então você tem todo um conjunto de ações que diz respeito ao engenheiro, que não cuida da saúde do paciente, mas ele cuida da saúde do equipamento que vai atuar no paciente. Então eu olho para a saúde do equipamento, eu olho para a saúde da tecnologia disponibilizada. Então essa é a nossa atuação da área de engenharia biomédica. E aí você tem diversas possibilidades de atuar na área. E é uma área em expansão, professor, no país? É uma área em plena expansão. Ela, inicialmente, no país, instalou-se como uma área de especialização, principalmente criando-se inicialmente lá no programa de engenharia biomédica da COP do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, criou-se o programa de engenharia biomédica em nível de mestrado e depois de doutorado, lá pelos idos de 1970. Na Unicamp, a engenharia biomédica iniciou-se em 1974, 4 anos depois da COP.
E de uma maneira recente, mais ou menos uns 10 anos, né, criou-se no país, em algumas universidades, inicialmente particulares, e agora tem também em universidades federais, o curso de graduação em engenharia biomédica. Professor, além desse papel dentro das universidades, o mercado hoje também aceita esse profissional, tem absorvido esse profissional, e como que a área de saúde ela tem visto a potencialidade da tecnologia enquanto uma aliada? Sim, nós temos dois aspectos. A área de engenharia biomédica ela é extremamente ampla, não é? Como eu falei, nós podemos atuar desde o entendimento do problema biológico, né? Eu vou, como engenheiro, olhar o sistema biológico desta maneira. Como que funciona a célula? Eu tenho também a outra área. Uma vez que eu entendi, eu vi como que funciona a célula, eu vou agora fazer uma abordagem de instrumentação para olhar o todo. Vai desenvolver equipamento, vai desenvolver sensor que seja capaz de entender o sistema biológico. Então eu vou numa outra área de atuação. Então eu tenho a área de pesquisa básica, aí eu tenho a área de desenvolvimento de instrumentação. Então é uma área de pesquisa e desenvolvimento. Muito bem. Aí, nesta hora, o contato com empresas, né, o setor industrial é importante. Por quê? Porque eu quero transformar aquele instrumento que foi desenvolvido na universidade num equipamento disponível para o público, para o setor que vai consumir isso, que é o profissional da saúde. Não é papel da universidade fabricar equipamento. Esse é o papel da indústria. Não é? Então eu tenho que fazer esta transferência. Então a indústria precisa daquele profissional que atuou e desenvolveu junto, não é? Dentro dos seus quadros. Então eu tenho o mercado no setor industrial daquele engenheiro que tem um conhecimento diferenciado, porque ele conhece o sistema biológico, não é? Para ajudar no setor de inovação da própria empresa e para completar o desenvolvimento que foi feito. Porque a hora que eu faço um equipamento na universidade, eu tenho que fazer ele funcional. Existe uma outra possibilidade de atuação do engenheiro biomédico, que é a engenharia clínica. É o que nós chamamos de engenharia clínica. É o engenheiro clínico. É aquele profissional que conhece a instrumentação, conhece tudo aquilo que existe no mercado, ou ele conhece o básico da instrumentação eletromédica, não é? E ele agora vai atuar no estabelecimento assistencial de saúde. Ele vai trabalhar no hospital, como engenheiro voltado para cuidar do parque tecnológico instalado. Então ele vai auxiliar a administração hospitalar na especificação do melhor equipamento para atender aquilo que a unidade de saúde quer, precisa. Ele vai entender tudo aquilo que existe de infraestrutura, que tem e do que não tem, para que aquele equipamento, quando for adquirido, seja instalado e colocado em operação o mais breve possível. Para que não aconteça de chegar o equipamento, não ter lugar para instalar, o equipamento ficar em algum canto estragando e correndo o período de garantia, que é prejuízo absurdo que nós temos no país em vários lugares. Instalado o equipamento, esse equipamento tem que ser mantido, seja por equipe interna, seja por serviços terceirizados. Mas precisa ter dentro do estabelecimento assistencial de saúde um profissional que conheça o seu parque e que faça a intermediação com a empresa prestadora de serviço. Esse profissional também
tem um papel importante no treinamento de todo o profissional da saúde, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, enfermeira, o médico, o fisioterapeuta, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, manipulam a instrumentação, manipulam o equipamento médico para o atendimento ao paciente, né, precisam conhecer aquela tecnologia e fazer o melhor dela. Tá, e a aplicabilidade disso dentro dos sistemas de saúde a gente conversa daqui a pouquinho. É extremamente extensa, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso então, professor. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo. Fique com a gente. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta. Hoje nós conversamos sobre saúde, tecnologia e qualidade de vida. Professor Eduardo, falamos do profissional que vai atuar aliando essas duas áreas, a tecnologia e a saúde. E como tem sido a aplicabilidade desses equipamentos biomédicos desenvolvidos pela engenharia biomédica no nosso Sistema Único de Saúde ou nos hospitais particulares? Certo. Essa é uma situação bastante importante de ser esclarecida e é uma questão importante para o país. Infelizmente, né, o país, poucos são os estabelecimentos assistenciais de saúde que contam com o profissional de engenharia clínica, o engenheiro clínico. Né? E muitos hospitais não têm sequer conhecimento do seu, não tem um inventário do seu parque tecnológico. São equipamentos que ficam, assim que quebram, ficam jogados, ficam largados, né? E nesse caso específico, né, o país está necessitado urgentemente de abordar a questão de maneira global, sistêmica. Né? O Ministério da Saúde tem apoiado o desenvolvimento no Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp do GETS, a gente chama de GETS, GETS é G-E-T-S, né, que é um programa de software livre, que é para ser rodado em web, na internet, que pode ser instalado gratuitamente, com treinamento por parte dos profissionais do SEB, para auxiliar todos os estabelecimentos assistenciais de saúde públicos e, de alguma forma, os filantrópicos têm que ter um certo entendimento com a direção do SEB, né, e da universidade, e esse software ele permite, primeiramente, fazer um inventário, auxiliar o hospital a ter um inventário de todo o seu parque tecnológico. Onde que está instalado o que e o que vocês têm, o que está funcionando, o que não está funcionando. Depois, você tem todo o acompanhamento do histórico dos equipamentos. Que equipamento que quebra mais, que equipamento, por que quebra, que tipo de peça que está causando problema, né? Como que funciona todo o serviço. Então eu tenho um conjunto de ações que permite ao administrador hospitalar prever que equipamento que vai quebrar, quanto que ele vai ter que gastar com manutenção, com o funcionamento de todo o sistema de tecnologia instalada, né? E prever, olha, tal equipamento vai ter que trocar uma peça em tal data. Provisiona já o recurso, porque fatalmente vai quebrar. E não fique como a maioria acontece. Quebrou, o tubo do tomógrafo, o tubo do raio-x queimou. 3 meses, 4 meses, 5 meses o equipamento parado, porque não foi feita a provisão de recursos para comprar aquilo. Então, esse profissional, né, ele vai atuar no sistema e o Ministério da Saúde vai ter conhecimento de onde estão os gargalos, onde que estão as tecnologias. Para então, que as máquinas não parem de funcionar e atender aos pacientes. Exatamente. E mais, né?
Parou num determinado equipamento, num determinado hospital? Muito bem, parou. Se a direção do hospital vier de novo pedindo recursos para o Ministério para comprar tal equipamento, ele fala assim, mas você tem um aí que está parado. Ah, mas não tem como consertar. Por que não tem como consertar? E aí vai comprar um novo e vai jogar aquele fora? Então, são questões desse tipo que a atuação de um profissional com conhecimento como esse que nós estamos fazendo, que nós estamos colocando no mercado, permite trazer uma economia brutal para o país na área da saúde. Uma economia efetiva, né? Só para você ter uma ideia, é esperado, isso é fatal, que um equipamento você vai gastar para manter um equipamento funcionando por baixo entre 6% e 8% do seu valor atual por ano. Então, um equipamento de R$100 mil de custo, né, ele vai gastar R$6 mil por ano de manutenção. Você tem que fazer esse provisionamento, isso tem que estar previsto, né? Nós temos uma quantidade imensa de equipamentos que estão parados simplesmente porque não foi previsto coisas mínimas, não é, para a sua utilização frequente. Então o que se faz? Joga fora o equipamento, deixa largado e compra outro, aumentando o custo e o dispêndio do país em saúde, quando na verdade era uma questão simples de planejamento e bom gerenciamento do parque instalado. E um pouco sobre as perspectivas nessa área de saúde e tecnologia, nós conversamos daqui a pouco. Tá ok. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa. Nosso convidado hoje é o professor da Universidade Estadual de Campinas, Eduardo Tavares Costa. Professor, conversamos sobre o profissional da área de biomédica, sobre como os equipamentos precisam ter a manutenção adequada para funcionar e atender bem a população, mas o que está faltando para que nós consigamos um bom êxito nessa parceria entre tecnologia e saúde, que seria tão benéfica para a população e para a nossa promoção da saúde? Sim. Um dos aspectos que eu acho que o Brasil precisa trabalhar, né, é a questão da inovação nesta área. E essa inovação pode ser em vários setores, em todos esses setores, né? O importante é que a inovação ela seja calcada num conhecimento muito bem estabelecido, que começa com o sistema biológico, o entendimento do sistema biológico, né? Eu dei um exemplo de trabalho de inovação, que foi, por exemplo, conhecer a célula cardíaca. A célula cardíaca ela tem uma especificidade, né? A célula cardíaca de um neonato ela é muito diferente da célula cardíaca de um adulto. Ela não tem as mesmas atribuições de mecânica, de funcionamento mecânico da célula. E a estimulação elétrica dessa célula cardíaca mostra que é muito mais difícil estimular e fazer uma célula de um neonato contrair do que a de um adulto. Isso daí já leva a um questionamento bastante interessante, né, que é quando você pensa em estimulação elétrica, tá na cabeça de todo mundo o desfibrilador cardíaco. Você coloca 2 pás no peito e passa uma corrente elétrica de alta intensidade. Descobrimos também, né, que a célula cardíaca, quando ela é mais ou menos um cilindro pequenininho, 100 micrômetros mais ou menos. Isso uma célula cardíaca de um animal, rato, por exemplo. Estimular na direção longitudinal passa uma corrente, você precisa de uma tensão muito menor do que quando estimular
no eixo transversal da célula, certo? Acontece que no coração, essas células estão em todas as direções. Elas estão montadas de uma maneira toda, uma junto com a outra, e o coração, é por isso que o coração faz um movimento de bomba. Se ele estiver fibrilando, então um movimento não coordenado da estimulação das células, você não consegue bombear o sangue, e a pessoa, se ficar fibrilando 4 a 5 minutos, ela tende a morrer, vai a óbito. Então o que se faz? Coloca as pás e dá o choque. Acontece que ao passar a corrente nessa direção, né, muitas células vão estar nessa direção. E uma corrente muito alta leva a célula a uma contração exagerada e à morte. Então muitas células morrem. Então, daí, né, propôs-se, e existe uma patente da Unicamp nesse sentido, de fazer um desfibrilador que diminua a corrente, mas aplique essa corrente em diferentes direções, diminuindo, portanto, os riscos de morte e recrutando mais células. Então veja que a inovação, não é, no desenvolvimento do equipamento, ela surgiu do conhecimento da pesquisa básica. Então essa é uma questão importante no país. Então você tem aquela inovação que é baseada numa pesquisa firme. Agora você tem aquelas inovações incrementais. Então o que já existe e o que eu posso fazer de diferente? Será que toda inovação precisa ser patenteada? De repente não. De repente não há necessidade de patente, mas você pode, com pequenas alterações, colocar um produto diferenciado no mercado. Então, hoje, o país precisa investir em inovação. Grande problema. Se você olhar, todos os órgãos governamentais e todo mundo fala em inovação. Tanto é que um dos temas desta conferência é inovação e sustentabilidade. Não é? Então, a sustentabilidade, se você tem um sistema de saúde adequadamente, com recursos adequadamente geridos, você aumenta a sustentabilidade de modo geral. Não é? Agora, para fazer a inovação, e todo mundo coloca a inovação, e o governo está investindo em inovação, existem determinadas questões que precisam ser endereçadas pelo público em geral, que é o modo como você vai gastar o dinheiro em inovação. E aí nós temos dificuldades. O país precisa mudar em muitos aspectos. Existem aspectos da legislação ou do entendimento da legislação que é necessário haver uma discussão adequada e chegarmos a uma nova postura. Não se faz inovação e pesquisa, não é, com as mesmas amarras institucionais que você tem quando você quer controlar a construção de uma estrada, a construção de um prédio e assim por diante. São coisas completamente distintas. Eu não posso desenvolver uma pesquisa que, no início, e por isso que se chama pesquisa, e inovação ainda mais, que você necessita mudanças de rumo rápidas, com os mesmos mecanismos que nós temos hoje em dia, em que para que eu possa fazer uma mudança de rumo, eu precise de autorização do meu órgão financiador se eu posso mudar aquilo. E muitas vezes essa mudança de rumo demora 3, 4, 5 meses para eu ter a resposta de que eu posso fazer. E aí, de repente, a minha solução já não é a mesma, eu não posso nem utilizar o recurso do jeito que eu tinha proposto, porque eu pedi uma mudança posterior. Então veja que essa situação, não é, ela precisa mudar. Dentro das universidades, precisa mudar. Todo o arcabouço que nós temos da legislação atual, intramuros
dentro da universidade e extramuro com a sociedade como um todo precisa mudar. Eu não sou contra controlar, né, a minha pesquisa, o meu gasto, né, e se eu estou fazendo a coisa direta. Eu acho que é necessário. Entretanto, existem meios de fazer um controle que seja eficiente. Entendendo o contexto no qual nós estamos. Exatamente. E que venham essas mudanças, então, professor, para que a gente possa conseguir aí um êxito nessa relação da engenharia biomédica para beneficiar a nossa saúde. Essa é a minha esperança e eu acredito que estejamos caminhando no próprio Congresso Nacional. Estão sendo debatidas, né, mudanças na lei que permitam que o desenvolvimento em ciência e tecnologia tenha uma abordagem diferente daquela abordagem que se tem nos gastos públicos de maneira geral, que ela seja efetivamente na nossa direção. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Foi um prazer. Muito obrigado. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil e Europa fica por aqui. Na próxima semana, nós continuamos a nossa conversa sobre a parceria entre Brasil e Europa. Até mais!